Oi, oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Kate Mina, substância para alavancar sua fotografia. Eu sou a Caterine, fotógrafa encantadora de bebês, e eu ajudo outros fotógrafos a fazerem sessão newborn sem fazer poses complexas, em menos de 2 horas e vendendo seus ensaios por mais de R$ 1.000. E o tema da nossa live de hoje é: iluminação é o ouro da sessão newborn. Você não precisa de uma câmera, você precisa de luz. Diz aí pra mim se você concorda com essa afirmativa. Você também acha que a luz é mais importante que o equipamento? Ou você acha que é mais importante ter um bom equipamento do que ter uma boa fonte de luz? Conta aí pra mim quais são as suas ideias sobre esse assunto. Hoje a nossa live ela vai trazer, além do conceito da luz, né, de a gente trabalhar e começar a ler a luz disponível no ambiente, também vai trazer vários e vários equipamentos que eu já usei aqui no estúdio. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, né? E por que eu optei pelo equipamento que eu uso hoje, né? Mas vou mostrar para vocês aí várias fontes e várias opções de fonte de luz, desde a mais barata até uma luz um pouco mais carinha, tá bom? Conforme o investimento que vocês possam fazer aí na fotografia de vocês, tá? E a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês é que a luz, ela é a coisa mais importante na nossa fotografia. Se nós não tivermos uma boa fonte de luz disponível que mostre o volume do objeto que a gente está fotografando, a nossa fotografia não vai ficar interessante, né? Então, a luz batendo no objeto, ela cria o volume no objeto. Então, o nosso cérebro, ele só entende a proporção, o volume do objeto através da luz incidindo sobre ele, né? Se não houver luz, é tudo escuro, eu não consigo enxergar. E se eu tiver uma luz chapada, eu não vou entender o volume daquele objeto, se aquele volume, ele é um volume mais denso, se é um objeto menor, se é um objeto maior. Então, é a luz incidindo sobre o objeto que vai dar a proporção, que a gente entende a proporção, que a gente entende o tamanho do objeto que a gente está visualizando, tá? É dessa forma que o nosso cérebro enxerga e percebe as coisas ao nosso redor. E por esse motivo, a luz utilizada no newborn é a luz de ângulo de 45 graus e lateral, tá? Então, nós não vamos usar uma luz chapada no nosso bebê, nós vamos usar uma luz lateral, né? E uma luz e talvez um rebatedorzinho. Eu nunca uso rebatedor, algumas pessoas usam para dar um pouquinho de luz na outra área, mas sempre uma fonte de luz bem mais intensa de um lado do que do outro. Porque quanto mais luz eu tiver de um lado e mais sombra do outro, mais volume eu vou ter dentro da minha fotografia. E é isso que faz o bebê ficar gordinho e fofinho dentro da fotografia newborn. Então, por isso que é essa luz que a gente usa, né? Então, imagina que vocês já tenham se perguntado muitas vezes, né? Nossa, mas que foto mais linda desse fotógrafo. Qual será que é o equipamento que ele usa? Qual é o preset que ele usa? Né? E às vezes a gente não se pergunta qual é o tipo de fonte de luz que ele usa. Porque muitas vezes é a leitura dele da luz que faz a foto dele ficar boa. Se vocês começarem a observar o trabalho de grandes fotógrafos mega renomados no mercado, vocês vão perceber que eles entendem a luz. Eles entendem de onde a luz vem, eles sabem trabalhar com várias fontes de luz, eles sabem usar a luz natural disponível, né? Então, essa leitura da luz é o que faz um bom fotógrafo, é o que torna a nossa foto bonita, a nossa foto interessante, né? Por que será, gente, que quando a gente vai num casamento, por exemplo, que o fotógrafo vem e faz aquela foto com flash na nossa cara, assim, de frente, que a nossa cara fica chapada, a foto não fica boa? Porque o nosso rosto perde volume, né? Então, a luz de frente, ela vai deixar o nosso rosto sem volume, e isso acaba tornando a nossa foto não interessante. Se eu pegar da mesma forma lá no meu estúdio, eu usar duas fontes de luz igual em cima do meu objeto e retirar as sombras dele, eu vou perder também o volume do meu objeto. Então, dependendo, eu tô fazendo foto de produto, de repente, nesse caso, né, em alguns casos é interessante nós usarmos mais fontes de luz para não termos sombra na nossa fotografia. Mas dentro da foto de pessoas, né, dentro da foto de newborn principalmente, a gente usa um foco de luz a 45 graus para a gente reforçar os volumes da nossa fotografia. Tá bom, gente? Deixa eu pegar minha colinha aqui
Vão me perguntando aí quais dúvidas vocês têm sobre iluminação. Vocês usam iluminação natural aí no estúdio de vocês? Vocês usam fonte de luz artificial? Me contem aí nos comentários o que vocês usam no estúdio de vocês. Eu aqui uso, gente, o meu flash digital control. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui. E eu uso também iluminação natural, tá? Então, hoje aqui no estúdio eu uso essas duas fontes de luz. Mas eu vou mostrar pra vocês essa parafernália que eu deixei aqui separadinha, que são as outras fontes de luz que eu já usei. Eu quero mostrar pra vocês e comentar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Conforme o investimento que vocês consigam fazer, vocês podem optar sim por uma luz um pouco mais barata a princípio, tá? Deixa eu só pegar minha colinha aqui pra ver se eu estou falando tudo que eu tinha anotado aqui pra conversar com vocês. Então, gente, hoje, se você tem dúvida de qual equipamento comprar, né? Se você às vezes está começando aí, você não sabe que equipamento você vai comprar na fotografia. Ou se às vezes a questão é que você já está no mercado, mas você tem dúvida sobre a fotografia de newborn, né? Sobre que tipo de luz usar na fotografia de newborn. Hoje nós vamos matar essa charada aqui e você vai sair dessa live já sabendo qual tipo, qual fonte de luz você usar e vai entender também de que forma você deve usar essa fonte de luz durante a sua sessão newborn, tá? Então, isso além de te dar a capacidade de você perceber e ler essa luz, ela vai também aumentar muito o resultado da sua fotografia, sabe? Porque saber ler a luz é uma das coisas mais importantes para você ter uma fotografia bonita. E muitas vezes a gente ignora de onde a luz está vindo e posiciona as pessoas, posiciona os bebês, né, de forma errada. E isso acaba fazendo com que a nossa foto não fique boa. A gente não percebe, não consegue entender por que aquela foto não tá legal. A composição tá boa, a pose tá boa, mas tem alguma coisa que te incomoda e muitas vezes é o posicionamento da luz errado, né? Então hoje a gente vai entender mais sobre essas composições, sobre a entrada de luz, sobre ler a luz, para que vocês consigam melhorar muito aí a fotografia de vocês e aprendam a ler melhor a luz, tá? Então, gente, eu já tentei aqui no estúdio uma série de equipamentos e eu vou falar para vocês hoje sobre as vantagens de cada um deles, tá? E aí, talvez vocês me digam assim, ah, mas eu não gosto de luz natural, né? Então, eu não gosto de luz artificial, eu trabalho aqui no meu estúdio só com luz natural. E eu vou dizer pra vocês assim, gente, eu também amo a luz natural, tá? Uso aqui no estúdio, tá? Só que eu penso assim, ó, eu não posso ser refém da minha luz natural. Porque o que acontece quando eu só tenho disponível a minha luz natural? E se o tempo nublou? E se ficou tudo escuro para chover? E o meu cliente aqui tá para fazer a sessão fotográfica e tá muito escuro, não tem disponibilidade de luz suficiente. O que vai acontecer? Eu vou subir o ISO e a minha foto vai ficar granulada, vai perder qualidade. Então, eu adoro trabalhar com luz natural, mas se eu não tiver ela, eu sei o que fazer para resolver meu problema. Eu sei que tipo de fonte de luz eu vou usar e em que ângulo que eu vou colocar para resolver meu problema. Então, nada contra quem trabalha com luz natural, adoro, mas a luz natural te deixa refém em alguns sentidos. Porque se escureceu demais, você perde qualidade, né? E se anoiteceu, você também já não consegue trabalhar. Então, por exemplo, eu aqui trabalho com muitos horários noturnos, né? Atendo muitos bebês à noite, porque os pais trabalham de dia, então atendo meus clientes à noite. Como é que eu ia atender à noite se eu dependesse só da luz natural? Então, ela me limita, né? E eu não quero limitar os meus horários e limitar a forma como eu vou atender pelo tempo, que é uma coisa que eu não tenho, uma variável que eu não tenho domínio, certo? Então, eu preciso ter minha luz também disponível para que eu possa fazer o meu trabalho da mesma forma, mesmo que eu não tenha a luz solar disponível. E aí, hoje eu sei trabalhar ali com o meu flash, com o meu difusor, de forma que o meu resultado da minha luz com a luz de janela e a minha foto com a luz artificial fica praticamente a mesma coisa. Se eu colocar uma do lado do outro, vocês nem vão saber qual que é uma e qual que é a outra. Porque eu achei ali o ponto para que eu consiga ter a suavidade da luz natural com a luz artificial, né? E aí, claro, também, né, gente, aprender a trabalhar um pouco com edição da foto também.
Sempre quando a gente tiver luz solar, a gente vai ter uma foto mais quente, né? Mais puxada para um amareladinho, né? E quando a gente trabalhar com luz artificial, a gente vai ter uma foto um pouquinho mais azulada, uma fotinha um pouquinho mais fria. Mas tudo isso é perfeitamente ajustável lá dentro de um Lightroom, por exemplo, mexendo uma barrinha lá, aplicando em todas as fotos, você consegue resolver esse problema em menos de 1 minuto, tá? Deixa eu ver aqui, minha gente, nossa cola. Então, gente, para falar para vocês assim, o que eu acho que não pode, tá? Ai, Caterine, mas então não pode trabalhar com luz natural? Ai, não pode trabalhar com luz artificial? Pode trabalhar com todo tipo de fonte de luz. O que não pode, na minha opinião? Trabalhar sem nenhuma fonte de luz. E quando eu falo nenhuma fonte de luz, eu estou falando também da luz natural. Quer dizer, você pegar, entrar num ambiente que está todo escuro, não tem nenhuma luz bonita, não tem nenhuma entrada de luz nesse ambiente, você posiciona as pessoas lá e você quer fazer uma foto boa. E a tua chance de conseguir fazer uma foto decente num ambiente assim é praticamente zero. Ou você vai subir o ISO e vai fazer uma foto granuladérrima, né? E é uma foto sem contraste, é uma foto sem volume, porque não tem entrada de luz ali, né? Faz lá com uma lâmpada da casa da pessoa, fica ruim, porque aquela foto ela não vai dar volume, aquela luz não vai dar volume na pessoa, não vai dar contraste ali, né? Então, o que não pode? Trabalhar com nenhuma fonte de luz. Então, use a luz da janela, posicione as pessoas perto de uma janela, posicione as pessoas perto de uma entrada de luz de uma porta, sabe? Ou use uma fonte de luz artificial, compra um ring light que é mais barato, compra um bastão de LED que é mais barato, compra uma plaquinha de LED, enfim, use alguma fonte de luz caso você não tenha uma luz, caso você não tenha, não existe, né? Caso você não tenha uma luz natural disponível, né? Então, o que não pode mesmo é não usar nenhuma fonte de luz. Usar alguma tá tudo certo, independente de qual for, se você souber usar, você vai ter um bom resultado na sua fotografia, tá bom, gente? Então, é o mais importante, tá? Questão da fotografia newborn, então, o volume, né? Eu comentei com vocês a questão que o ângulo é 45 graus, certo? Mas ângulo de 45 graus vindo assim reto no bebê, de frente vai chapar a cara do bebê, não vai ficar bom, tá? Então, quando a gente fala em ângulo de 45 graus no bebê, no newborn, a gente fala de uma luz vindo assim, tá? Mas de lateral nesse bebê. Então, sempre imagine assim que um lado aqui, ó, do roxinho vai ficar mais sombreado e o outro lado mais iluminado. Se vocês observarem aqui o meu rosto aqui, ó, a minha luz tá de lateral, tá vendo? Ó, a minha área de luz tá desse lado de cá, que é o vidro aqui do meu estúdio, certo? Então, esse lado do meu rosto está mais iluminado e esse lado do meu rosto está um pouco mais sombreado. É isso que vocês precisam para uma boa foto de newborn. Colocar o bebê um pouco mais de lado em direção à luz e a luz vindo de ângulo de 45 graus. Mas por que tá vindo de ângulo de 45 graus aqui? Porque eu estou trabalhando com a luz do dia e o sol está lá em cima, então ele está vindo nesse ângulo para mim, né? Então, ele vai vir em ângulo de 45 graus. Se eu tenho uma luz artificial, o que eu vou fazer com a minha luz artificial? Eu não vou posicionar ela de forma reta no bebê. Eu vou posicionar ela assim, né? Então, se eu tivesse uma luz artificial aqui, ela viria aqui, gente, ó. Nesse sentido. De cima e de lateral. Que aí eu vou ter mais iluminado aqui e mais sombrinha desse lado de cá. Essa aqui é a luz correta pra gente usar no ensaio newborn, tá? Deixa eu olhar aqui. Então, gente, primeira coisa é treinar nosso olhar, né? Chegou no ambiente, você faz a leitura da luz que está entrando nesse ambiente. A minha luz está vindo desse lado de cá, então o meu modelo, ele não vai poder ficar de costas aqui. Se o meu modelo ficar de costas aqui, o que vai acontecer? Olha o que eu vou ter. Até a câmera do celular vai fazer a mesma coisa. Olha como fica feio aqui meu rosto, gente. A luz tá entrando lá atrás, olha só. Meu rosto fica todo sombreado. Eu não vou ter nitidez nesse rosto, eu não vou ter contraste nesse rosto, eu não vou ter volume nesse rosto. Na medida que eu vou virando aqui, ó, olha como vai melhorando. Olha a diferença disso, gente. E é a mesma coisa com a fotografia de vocês. Então, se vocês pegarem lá, eu tenho dificuldade de entender como é que tá a luz no ambiente. Pega o teu celular,
coloca pra filmar e observa. Posiciona as pessoas e observa como que vai ficar a luz. Você vai começar a entender de onde tá vindo a luz e como que vai ficar legal de você posicionar. Então, aqui, eu vou precisar colocar essas pessoas nesse sentido aqui. Então, eu vou colocar nessa parede porque a minha luz está vindo daqui, certo? Ou eu posso virar um pouquinho mais ainda e fazer um pouquinho mais assim, para que fique um pouquinho mais de frente ainda para a luz. O que não fica tão interessante? Eu colocar reto de frente para a luz. Também não fica muito bom, tá? Cali, faz favor, fecha aquela porta lá para mim. Eu vou virar de frente aqui só para vocês verem a diferença. Ó, então se eu colocar a pessoa aqui totalmente de frente para a luz, assim, ó, eu também não vou ter uma foto tão interessante. Tá vendo, gente? Então, o esquema é esse aqui. Ó, lateral. Para pessoas, para crianças, para newborn, para tudo. Tá? Vocês vão ver que a foto vai ficar bem mais agradável de ser olhada, observada. Tá? E aí, gente, agora eu quero mostrar pra vocês os equipamentos aqui que são possíveis de vocês usarem aí, que eu já usei aqui, tá? Esse aqui foi o primeiro flash que eu comprei. Vinham 3 unidades, aí veio 2 sombrinhas pequenas brancas e mais uma sombrinha prata, tá? E aí, na época, eu achava que tinha que botar a luz dos dois lados. Então, colocava 2 fontes de luz ali, pá, chapava a modelo. Então, esse era o primeiro esquema de luz que eu tinha, né? Aqui é onde entra a sombrinha, né? O cabinho da sombrinha, a sombrinha fica aqui. E aí eu usava dessa forma. Não sabia regular direito, então o que acabava acontecendo é que eu acabava fazendo... Não tinha conhecimento muito de velocidade que tinha que usar e tal. Então acabava que eu não tinha muito domínio, sabe? Que acontecia que às vezes a luz estourava, às vezes a luz ficava fraca. Eu não entendia direito como usar essa fonte aqui. Mas aqui ela tem a intensidade, né? Então ele só tem um botão que gira aqui com a intensidade da luz, né? E ele não me permite muitos comandos. É uma luz simples, mas dá para usar também. Vocês podem usar numa intensidade menor. Se vocês tiverem uma lente ali com uma abertura maior, né? Vocês usam uma abertura, por exemplo, 2.0 na lente de vocês e vocês usam uma gradação baixa aqui. E vocês usam um difusor grande, uma sombrinha grande aqui. Vocês vão ter uma luz bem suave, bem linda, bem parecida com a luz do newborn, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Não é só eu não ter um equipamento top, é eu nem saber extrair o que esse equipamento aqui pode me proporcionar, tá? Então, eu poderia, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje de luz, eu poderia ter utilizado esse flash aqui sem eu ter comprado um digital control, por exemplo. Eu poderia fazer uma boa foto com esse flash aqui. Mas a minha falta de conhecimento fez eu investir um dinheirão num flash bom, para depois eu entender que esse aqui, se eu soubesse utilizar, ia resolver meu problema, né? Então, muitas vezes não é o equipamento, é a gente dominar o equipamento e entender o princípio para que a gente tenha o resultado que a gente quer. O que acontece, gente, se eu usar uma luz muito forte aqui? Eu vou ter uma luz muito dura. Então, o que acontece? Eu vou ter uma luz extremamente forte desse lado e extremamente escura desse. E aí eu não vou ter nitidez nenhuma desse lado aqui que vai ficar muito escuro, certo? Porque a fotografia, ela é escrita da luz. Então, se não tem luz disponível, não tem informação. Foto escura não tem informação. Então, precisa de luz para você ter informação na foto, para você ter nitidez na foto, para você ter qualidade na tua imagem, precisa de luz, tá? Então, usando uma luz muito dura, muito forte, sem difusor, eu vou ter muita claridade e muita escuridão. Então, para o newborn não fica legal, porque eu quero a suavidade, eu quero a delicadeza, né? Então, eu vou trabalhar com uma gradação menor aqui de luz, vou trabalhar com ela em ângulo de 45 graus, nesse sentido aqui, com um difusor bem grande, eu vou trabalhar com ela assim, na verdade, né? Porque o difusor ele vai aqui, que é a sombrinha, né? Eu vou trabalhar com ela nesse ângulo aqui, né? E eu vou utilizar uma abertura pequena, né? Uma abertura grande, quero dizer, de 2.0, por exemplo, né? Na minha câmera. E vou aumentar um pouquinho o ISO ali para os 500, 600, para que eu tenha uma luz mais suave, tá? Outra opção, gente. Isso aqui eu comprei por impulso. Já vou falar para vocês. Eu comprei no Paraguai porque eu vi, achei legal e eu comprei. É um LED, tá? Da Yongnuo.
ó. Ele vem com umas gelatinas também que a gente coloca aqui, ele vem com uma gelatina verde e uma gelatina laranja também. E aqui ele tem uma já, ó, que é uma de difusão também, tá? Então, o que é legal desse daqui? Ah, tô lá na casa do meu cliente, vou fazer uma foto no ambiente, uma foto lifestyle, o ambiente tá meio escuro. Eu levo esse daqui, conecto lá na tomada, né? E faço a minha foto. Ah, mas eu tô num parque, num lugar que eu não tenho mais luz disponível, escureceu, eu quero fazer uma foto. Já aconteceu comigo, tava fazendo um ensaio de 15 anos, começou a ficar escuro, né? Entardeceu. E eu queria fazer uma foto dela e a menina tinha um vestido que era com muito brilho, assim, sabe? E aí eu peguei e levei esse flash aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, comprar as baterias aqui e colocar aqui, ó, vai 2 baterias. Deixa eu engatar aqui, gente, que faz tempo já que eu não uso. E eu não tô sabendo nem direito engatar mais. Aí, agora engatou. Ó, é assim, ó. Vai 2, né? Uma de cada lado, ele tem o suportezinho aqui pra você segurar. Ou também ele tem uma entrada aqui que você pode também enrosquear num tripé, tá? Então, é uma luz portátil que você pode levar para onde você não tem energia elétrica disponível, tá? Então, foi um caso que eu usei e ficou bem legal, porque aí parecia que acendeu o vestido da menina com a luz do LED. A gente fez umas fotos bem legais, tá? Aí, outra pecinha legal que vocês podem ter é uma pecinha assim, ó, tá? Essa pecinha aqui, ela vai em cima do tripé. Aqui, você coloca o teu flash, né? E você sincroniza com a tua câmera, tá? E aí, você coloca a sombrinha aqui, difusora, e você vai ter um flashzinho. Você coloca o flashzinho aqui e ele vai te dar o mesmo efeito de uma luz de flash de estúdio, né? Só que usando o teu flash de cima da câmera, tá? E ao invés de você colocar em cima da câmera que deixa a cara da pessoa chapada, que a foto fica ruim, não usem flash em cima da câmera, vocês façam isso. Coloquem no tripé e aí vocês colocam a câmera aqui, né? E coloca a sombrinha aqui e vocês vão ter feito um flash aí super portátil, fácil de vocês levarem, uma sombrinha e um desse daqui, mais um flashzinho, pronto, uma bolsinha pequena, vocês conseguem levar para qualquer lugar e em momentos aí de situação de apuro que vocês precisem utilizar uma fonte de luz, vocês conseguem resolver com isso daqui e sem investir muito mais, né? Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para investir agora, mas eu tenho um flash de usar em cima da câmera. Ótimo, você vai adaptar nesse daqui, compra uma sombrinha difusora, que é baratinha, acho que não deve estar nem 50 reais, e você já tem aí a tua luz de estúdio para você utilizar quando você precisar, tá? Aí, outra fonte de luz que eu usei também foi o softbox, que é esse aqui, tá? Ele tinha aqui um tecido mais transparentinho, assim, leitoso, né, aqui na frente. Aí aqui eu trocava as lâmpadas, colocava quantas lâmpadas eu queria. E foi um que eu usei também. Na época que eu usava, eu também não tinha muito conhecimento sobre posição de luz e tal. E eu usava os 2 softbox assim na criança. E aí eu tirava as sombras dela, né? Hoje eu já não gosto mais. Hoje eu gosto de uma fonte de luz só de um lado, pra dar o voluminho que eu acho que fica mais bonito, né? E por último, então, o que eu utilizo hoje, que é esse aqui. Deixa eu virar aqui pro lado de cá pra vocês verem. Assim. Esse aqui é o ATEC Digital Control, tá? Então, esse aqui, ele tem um painel digital aqui atrás. E nesse painel aqui, eu consigo regular até 10 pontos de variação de luz dele. Então, ele vai do 1 até o 10, né? E a gradação dele tem uma suavidade bem grande, né? Então, eu vou aumentando por pontos ali. E eu utilizo ali nas minhas sessões newborns, nas minhas sessões de newborn, 2 pontos, 3 pontos nessa faixa ali, com ISO de 200 até 500, conforme o restante do ambiente está iluminado, né? E ele me dá uma suavidade, né? Com a sombrinha bem grande, acho que é uma sombrinha de 1,40, se não me engano, uma sombrinha bem grande, difusora, né? E é um grande segredo também, para que vocês tenham uma luz mais difusa e mais parecida com a luz natural, vocês devem usar sombrinhas bem grandes, tá? E aí, com isso, eu consigo ter um resultado com a luz artificial muito, muito parecida com o meu resultado com a luz natural, tá? E por que que eu tenho luz artificial? Controle, tá? Controle, rapidez e eficiência. O que que acontece com a luz artificial? Eu vou calibrar minha câmera no início da sessão, newborn, né? Vou calibrar a minha luz ali. Cheguei na luz que eu queria, na regulagem da câmera que eu queria,
eu não preciso mais mexer na minha câmera durante a sessão inteira. Então, isso, gente, é tempo hábil dentro da sessão newborn. Isso economiza muito tempo e faz eu não ter erro dentro da minha sessão praticamente, tá? Então, dificilmente eu vou ter uma imagem muito escura, muito clara, porque já tá calibrado. Não tem variação, sabe? Então, todas as fotos, elas vão ficar ali dentro de um padrão de qualidade. Eu joguei aquilo no Lightroom, ele é uniforme, entendeu? Eu tratei todas com a mesma coloração. Então, é rapidez, é eficiência, sabe? É todas as fotos com padrão de qualidade, com o mesmo padrão de qualidade, de nitidez. A nitidez que o flash artificial vai te dar, nenhuma luz natural dentro de estúdio, assim, mesmo vindo de janela, vai te dar, tá? Então, a luz artificial, ela te dá uma nitidez bem maior nos detalhes. Gosto também, né? E o fato de eu ter a liberdade também de trabalhar de dia, de noite, a hora que eu quiser, sem depender da luz natural, tá? Então, por isso que eu uso luz artificial. Posso usar luz natural no newborn? Pode. Luz natural é linda, é perfeita, uma das luzes mais bonitas que existe disponível, né? Uma luz suave. Fica fantástico o newborn. A única coisa que vocês têm que ter em mente que sim, que muitas vezes vocês vão ter lá no meio da sessão de vocês momentos que vai nublar, vai escurecer um pouquinho, você vai ter que estar atenta, então você vai clicando, quando você está usando luz natural, você vai clicando e você vai olhando o que você está fazendo, né? Então, você percebeu que nublou, que escureceu um pouquinho a foto, você vai tendo que mexer na câmera. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Abriu, saiu o sol, então agora tá um pouquinho mais claro. Tem a questão também do nublado, que não é só a questão da luminosidade que você vai ter, mas também tem a questão da temperatura de cor da foto. Então, por exemplo, dentro de uma sessão newborn que você tem um dia nublado, você vai ter fotos super frias e fotos super quentes. E aí, lá dentro do Lightroom, você vai ter que mexer para equilibrar, fazer o equilíbrio de brancos ali e você trabalhar as cores de uma forma correta para que você tire o excesso de calor da tua foto, digamos assim, né? E você tire o excesso de frio da tua foto também para que você tenha uma sessão uniforme, né? Para que você possa entregar para a mãe uma sessão parecida do início ao fim, no sentido de ter brancos similares. Então, por exemplo, você começa a sessão newborn, o sol está estourado, você tem lá um fundo que é mais branco, né? E aí ele tá aparecendo amarelado. Por quê? Porque você tem luz do sol disponível. Aí, de repente, nublou o tempo, aquele fundo que era branco agora está azulado. Então, você vai lá no Lightroom e equilibra essas coisas, tá? Como não fazer as sombras quando estamos com flash? Sandra, fazer as sombras é importante, tá? As sombras, elas são importantes para que você tenha o volume na fotografia. Então, eu não gosto de sombra dura. Então, como que você vai fazer uma sombra suave com flash? Né? Você vai fazer uma sombra suave com flash, você utilizando um tripé com um adaptador assim, que você coloca o flash aqui em cima e você coloca uma sombrinha difusora, tá? Existem uns difusores também, pequenos, que você conecta na frente do flash, assim. Também já tive, mas o meu já estoporou, porque já faz bastante tempo, então era um plástico, assim. Aí eu colocava na frente do flash, ele tinha um leitorzinho na frente e aí ele deixava a luz mais suave também. Então, não é não fazer sombras, mas é suavizar as sombras através de um difusor, tá? Qualquer coisa leitosa que você consiga colocar ali na frente do seu flash, ou uma sombrinha, ou alguma coisa assim, você vai conseguir ter uma sombra mais suave, né? Então, se você observar que o meu rosto tem entrada de luz aqui, eu tenho mais sombra aqui. Mas essa sombra, ela é importante e ela é interessante para quê? Para que eu tenha o volume, né? Para que eu tenha a percepção de volume do rosto, tá? Então, o que não fica legal? Se eu colocar uma luz muito forte, por exemplo, por que a gente não fotografa a gente de meio-dia? Porque o sol está a pino e a luz mais dura do dia que a gente tem. Então, por isso que fotografar ao ar livre de meio-dia, a foto fica feia. Porque a luz está dura e o sol está a pino. Então, vai ter uma sombra muito desenhada aqui do nariz da pessoa e tal, uma sombra muito funda aqui nos olhos, não vai ficar legal, né? E aí, o que eu faço? Eu utilizo o horário do sol, que ele está mais difuso, que é no início do dia e no final do dia, e que o sol está em ângulo, certo? A mesma regra para a luz artificial. Você vai deixar a sua luz mais difusa com um difusor, mais suave, e você vai usar ela em ângulo, ao invés de usar em cima da câmera o flash, que vai deixar a pessoa chapada. Ou usar a iluminação do ambiente, que é uma iluminação a pino também. Então, uma iluminação, por exemplo, artificial do ambiente que a gente está, né?
A luz da lâmpada, por exemplo, que tá ali instalada, ela é uma luz assim, a pino, por isso que não fica legal na foto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. A Francine, eu uso flash speedlight nesse caso. Pode usar, mas não use em cima da câmera, Francine. Use com um adaptador, tá? Não use em cima da câmera, usa com um adaptadorzinho em cima de um tripé. Ah, não tenho dinheiro para comprar o adaptador. Pega uma fita tape, enrola o flash em cima do tripé, tá? E coloca uma sombrinha difusora ou a gambiarra que você conseguir inventar lá, para que você tenha a luz mais difusa e uma luz de lateral. Que aí a foto vai ficar mais bonita, tá? Ó, aqui, ó, a Francine diz que usa luz natural, o Daniel usa flash LED. Então, assim, gente, independente da luz, toda luz é boa. O que acontece é a gente saber ler o ambiente que a gente tá e utilizar a nossa luz da melhor maneira possível. Não acerto iluminação quando faço com o baldinho no chão. Devo abaixar o flash mais para perto? A Simone perguntou. Sim. Provavelmente, quando o bebê tá lá no baldinho no chão, a luz está pegando muito em cima dele e não tá iluminando o rosto. Então, a luz tá pegando muito de cima assim, ó, e aí você tá tendo quase que tudo sombra aqui, né? Então, você vai baixar essa luz para que ela venha um pouquinho mais de frente aqui do lateral, você tenha um lado do rosto aqui iluminadinho, né? E um lado do rosto um pouquinho mais sombra, não pode ficar todo o rosto escuro. E outra coisa que você deve cuidar também quando você está fotografando no baldinho, é você cuidar o ângulo que você está fotografando, tá? Se você está fotografando no baldinho muito de cima também, a foto não vai ficar legal, porque a cara do bebê vai ficar achatada. Então, você tem que quase que ir pro chão também com o bebê, né? Quase na linha do olhar dele, um pouquinho para cima, um pouquinho plongé em cima do bebê, mas quase de frente, né? Quase de lateral, para que você consiga fazer uma foto do rostinho que ele fique a proporção certa e ele não fique achatado, né? Que se você pega de cima, é como pegar o rosto assim, gente, ó. O que acontece muitas vezes na foto do baldinho é isso aqui. A gente faz isso aqui com o bebê, ó. Fotografa isso aqui, né? E tem a questão do posicionamento também. Às vezes não ficou bom o posicionamento, o bebê tá assim, ó, né? Então eu tenho que arrumar lá atrás para mim conseguir erguer o rosto do meu bebê, né? E eu ter a fotinho mais aqui, ó. Tá? Então, um pouco é mudança de posicionamento para erguer esse queixinho. Esse queixinho ele não pode estar assim na foto. Ele tem que estar aqui, ó. Tá? Esticadinho. E onde eu estou fotografando, não lá em cima do bebezinho, mas mais aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã, 3h30 da tarde, nós temos live de novo. Vejo vocês aqui. Um beijo. Qualquer dúvida, perguntem lá no direct.